Continuando com a resolução do livro, a gente parou aqui na parte de aceleração, então a gente vai ver hoje aceleração escalar média e instantânea. E não necessariamente só isso, né? A gente vai avançar, não sei onde que a gente vai parar hoje, mas temos que começar em algum lugar, e o começo é aqui. Deixa eu só ajustar melhor aqui para mim ler. Considere um automóvel movendo-se numa rodovia, sempre no sentido dos espaços crescentes, isso é, no sentido da orientação da trajetória. Tudo bem. Suponha que às 12 horas e 45 minutos o seu velocímetro indique 20 km por hora, velocidade escalar instantânea, naquele exato momento. E que às 12 horas e 50 minutos indique 100 km por hora. Foi de 20 para 100, tá bom, tá bom. Em 5 minutos, né? 12h45 para 12h50. Tá, eu sei que eu deveria só estar lendo o texto, né? E depois a gente vê o que o autor tem para dizer, mas não custa nada prestar mais atenção, né? Raciocinar antes dele dar a resposta. O primeiro fato a ser notado é que a velocidade escalar instantânea do automóvel variou entre as duas leituras. Verdade, era 20 km por hora, foi para 100. As duas leituras do velocímetro. Entre a primeira leitura e a segunda, temos um intervalo de tempo de 5 minutos. Sim, senhor. Durante esses 5 minutos, a velocidade escalar instantânea variou de 20 km por hora para 100. Foi o que eu falei. Ou seja, variou 80 km por hora. Então temos uma variação de velocidade instantânea de 80 km por hora em 5 minutos. Sim, senhor. Isso significa que, em média, a velocidade escalar instantânea variou 16 km por hora em cada minuto. Tá bom. Essa grandeza é a aceleração escalar média, que simbolizamos por... Ele vai usar um alfa aqui, eu vou usar um A, porque eu não vou estar procurando esse símbolo, embora ele seja bem comum, mas vai ficar chato de estar usando ele, tá? Então eu vou tomar a liberdade de usar um A aí. Então lê-se alfa M. Alfa M, tá certo, por causa do Mzinho pequeno aqui de médio, né? Então aceleração média. Assim, a aceleração escalar média entre dois instantes é a variação da velocidade escalar instantânea ocorrida em média por unidade de tempo. Delta V sobre delta T. Ah, mas o alfa não é utilizado nos livros mais avançados? Geralmente não é a letra que é usada para aceleração? Sim, é sim, senhor. Eu só vou usar o A por questão de comodidade, para mim não tá toda hora inserindo o símbolo aqui quando eu estou digitando as coisas, tá? Só por isso, só por praticidade. E porque muitos livros também usam o A para representar, né? Questões de ensino médio, geralmente tu vai ter o A. Ele aparece bastante ali para representar a aceleração. E se eu, de teimoso, quisesse usar um C, por exemplo, para representar a aceleração, eu também poderia, tá? Então, pelo menos aqui no meu pequeno espacinho onde eu estou resolvendo as questões para mim mesmo, eu posso dizer que eu vou representar a aceleração pela letra C. E eu posso fazer as coisas. Agora, quando eu for fazer uma prova, eu tenho que apresentar da forma que o enunciado pede. Nesse caso aqui, a gente vai tomar essa liberdade, tá? E eu vou usar o A aqui só para não me complicar muito. Tanto é que eu não boto o M embaixo, né? Eu não fico colocando para velocidade, quando a gente calculou aqui, eu não fico colocando o M para indicar que é velocidade média, não é velocidade instantânea. Então, aqui deveria ter, acho que é P, né? Deveria, não, não é P, é B. Aí eu boto aqui, pronto. Teria que ser assim, VM para velocidade média. Mas todo mundo sabe que é velocidade média, eu sempre falo. E por praticidade, para não perder tanto tempo assim, né? Então, para aceleração, eu vou usar o A. E qual é que é a equaçãozinha? Aceleração média, que a gente já sabe. E por que o M? Porque se tu estiver falando de aceleração instantânea, provavelmente tu só usaria o alfa, tá? E não colocaria o M de média, né? A gente aqui sabe o que está fazendo,
Toda a questão eu vou falar o que a gente tá usando, o que a gente precisa, então não te preocupa. Mas vamos anotar aqui essa equaçãozinha, que a aceleração é a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo, que é o meu delta t. Aqui vamos só pedir para isso aqui não corrigir, né? Vamos dizer que tá certo, pô. Adiciona o dicionário, obrigado. Delta V eu vou usar bastante. Vamos pedir para ele ignorar, porque todo vídeo eu peço para ele ignorar. E ele não consegue ignorar. Eu não sei por quê. Por que ele não consegue ignorar isso daqui? Eu tentei desativar todas as opções de autocorreção, mas nem tudo. Visto eu não sei mexer tão bem assim nessa porcaria desse editor de texto aí. Então, seguindo aqui. Nesse ponto, podemos fazer observações parecidas com aquelas feitas no estudo da velocidade escalar. Quando dizemos, por exemplo, que a aceleração escalar média do automóvel citado é de 16 km por hora por minuto, isso não significa que a velocidade escalar instantânea tenha necessariamente variado 16 km por hora em cada minuto. Pode ser que em algum minuto a variação tenha sido maior que 16 km por hora e em outro tenha sido menor. O que sabemos é que, em média, por isso m, por isso é tão importante sempre falar a velocidade média, aceleração média, porque tu não tem certeza das coisas que tu está afirmando. Aquilo ali é em média. Então, a variação foi de 16 km por hora em cada minuto, em média. A medida da taxa de variação da velocidade escalar com o tempo, feita num instante, é a aceleração escalar instantânea, o que simbolizamos simplesmente pelo alfa, né? Sem o m. Por isso que tem o problema, né, de só usar o a, que é o jeito que eu vou representar. Então, sempre que a gente for trabalhar com isso, eu sempre vou falar aceleração média, ou quando eu achar necessário. Mas todo mundo já sabe disso, né? A gente já está saindo daqui sabendo o que eu estou considerando o que, né? Então, no apêndice desse tópico, você encontra a expressão matemática que define a aceleração escalar instantânea. A gente vai ver isso, não tem problema. É importante salientar que o conceito de aceleração escalar diz respeito não apenas aos casos em que o corpo ganha velocidade, mas também nos casos em que ele perde. E aqui está entre aspas, tá? Toma cuidado, isso tá falando, mas não tá da maneira mais correta possível. Mas beleza, ganha velocidade, perde velocidade, beleza, tudo bem, a gente aceita. Com relação às unidades de medida, de medida de aceleração, note que elas são sempre quocientes de uma unidade de velocidade por uma unidade de tempo. Então, quando tu for calcular a aceleração, vai ser sempre algo metro por segundo, quilômetro por minuto, quilômetro por hora, centímetro por hora, por exemplo, a unidade que não é tão usual, mas está aí, sempre vai ser uma divisão. Só que daí tem ao quadrado, né? Não é só por hora. Então, o que é a unidade de aceleração na si é o metro por segundo ao quadrado. Então, tá aí. Então, o tempo vai ser sempre ao quadrado, né? Então, se fosse quilômetro por hora ao quadrado, para aceleração, só isso que for faltando aí de complemento. Vamos vir para cá. Aí eles botaram a imagem aqui, eu tenho que ler aqui. Movimento acelerado, movimento retardado e movimento uniforme. O que a gente já viu? Movimento progressivo, quando ele tá indo na direção que tu está considerando como sendo a positiva, né, do movimento ali, da reta, do referencial que tu considerou. Movimento retardado, ou retrógrado no caso, ele está se deslocando na outra direção, né, direção contrária. Por exemplo, tu tem uma reta, eu vou abrir o Paint aqui porque é necessário, né?
Quando é necessário a gente abre, não tem problema aqui, coloca aqui, tá? Essa é a minha reta. Deixa eu botar uma setinha aqui para fique claro que é a minha reta. Aqui ficou muito tosco, tá? Muito escroto, não é para tanto assim. Bota a tua setinha. Esse é o sentido positivo de deslocamento. Então, se tu tem, vamos pegar meu lápis aqui, pegar uma coisinha pequena desse tipo. Se tem um carro se deslocando neste sentido, né? Aí aqui não dá pra ver, né? Fica escroto. Batei o teu carro, isso é um carro, tá? Aí aqui o sentido de deslocamento dele é o mesmo sentido que tu adotou como positivo aqui do teu referencial. Então ele está se deslocando nesse sentido, teu referencial está para cá, aqui é mais, né? Que é positivo. Então o movimento é progressivo. Se o carro estivesse se deslocando no sentido contrário, se ele estivesse se deslocando para cá, né? Vou botar a setinha para cá, o movimento seria retardado, né? Isso foi o que a gente já viu. Eu estou colocando da maneira mais tosca possível aqui, mas é só para tu entender a situação. E para não dizer que o nosso carro não tem uma roda, deixa eu botar uma roda nele. Vamos ver se isso aqui é o suficiente. Tá, aqui vai ser o suficiente. Uma roda aqui, outra aqui. Aí é o nosso carro. E aqui ele não tá tocando no asfalto agora porque o que aconteceu, é assim mesmo. Então tá aí o nosso carrinho, está se deslocando no sentido do movimento, aqui, que tu adotou como positivo. O movimento é progressivo, está se deslocando no sentido contrário, é retardado. Eu acho que é retardado ou retrógrado, agora até eu me esqueci. Mas é uma coisa assim, só para mostrar que a gente ainda lembra disso, tá? Vamos voltar para cá. Então, não, movimento retardado, aí já está relacionado à aceleração, então é retrógrado mesmo. E movimento acelerado, retardado, beleza. Então é só as palavras que a gente vai ter que gravar. O movimento de uma partícula é dito variado quando sua velocidade escalar instantânea varia no decorrer do tempo. Verdade. Concordo contigo. Se em certo intervalo de tempo a partícula mover-se cada vez mais rapidamente, isso é, se o módulo da sua velocidade escalar instantânea for sempre crescente, seu movimento variado será do tipo acelerado. Assim, o movimento de um automóvel cujo velocímetro fornece as indicações ilustradas na figura a seguir é acelerado. Vamos lá. Então, 0 km por hora em T1. Em T2, passados 2 segundos, a velocidade é de 20, acredito eu, km por hora. Passou 4 segundos, a velocidade é de quase 50 km por hora, dá para dizer? Então o movimento é acelerado quando o módulo da velocidade escalar instantânea, que a gente tem mais um desenho ali. Espera aí que eu tenho que diminuir um pouco para a gente poder ler essa parte aqui, né? E aqui 6 segundos depois de iniciado a nossa contagem aqui, ou a observação do fenômenos, ele já está a 80 km por hora. Então o movimento é acelerado quando o módulo da velocidade escalar instantânea é sempre crescente com o passar do tempo. E é verdade que a velocidade escalar instantânea é zero, que olhando para o velocímetro, aquela cresceu um pouco, aquela cresceu mais um pouco, e aquela cresceu um pouco mais. Então está sempre crescendo com o passar do tempo. Já se uma partícula se mover cada vez mais lentamente durante certo intervalo de tempo, isso é, se o módulo de sua velocidade escalar instantânea for sempre crescente, eu só vou lá olhar no vídeo para ver se eu coloquei para gravar, porque ia ser muito engraçado eu ficar 2 horas conversando sozinho sem ter colocado para gravar. Não, está gravando, olha que beleza. Voltando para cá, não sei porque que eu coloquei o fone de ouvido se eu não tô. Se eu não vou usar ele aqui, eu só vou falar, né, cara, não vou assistir vídeo nenhum. Tá, voltando pra cá. Se o movimento variado... volta um pouco. Menino, você perdeu. Isso é, se o módulo da sua velocidade escalar instantânea for sempre decrescente, seu movimento variado será do tipo retardado. E o caso do movimento de um automóvel cujo velocímetro fornece valores
é o caso lá daí dos valores que estão aqui, né? Então no instante zero aqui, a velocidade é de 100 km por hora. Em 2 segundos ela já caiu um pouco para, sei lá, quase 70, 70, não sei. Não, aqui no meio seria 60, né? Então 50 e poucos. Aqui já está em 20 km por hora, aqui já está em zero. Então com o passar do tempo a velocidade diminui. O módulo da velocidade diminui. Então o movimento será retardado quando o módulo da velocidade escalar instantânea for sempre decrescente com o passar do tempo. Então eu confundi retrógrado com retardado. Então, retardado é para aceleração. Cadeira vadia. Sem vergonha, vagabundo, que tem que sempre fazer barulho, cara. Para, pô. Até calma. Se considerarmos, no entanto, o movimento em que a indicação do velocímetro é sempre a mesma durante certo intervalo de tempo, aí não tem aceleração. A aceleração é zero, né? Porque a aceleração depende da variação da velocidade. Se a variação da velocidade é zero, não tem aceleração. Não teremos um movimento variado, mas uniforme. É o caso do movimento de um automóvel cujo velocímetro fornece a todo instante um valor constante, como indicado na figura a seguir. Então tá aí a velocidade sempre a mesma, de 80 km por hora, em todos os instantes que tu olhar para isso. Então o movimento será uniforme quando a velocidade escalar instantânea for constante e diferente de zero com o passar do tempo. Muito bem. Observe que no movimento uniforme a aceleração escalar é constante e igual a zero. Eu observei. Não importando o valor da velocidade escalar. Sim, tudo bem. Notas. Se num movimento acelerado, a velocidade escalar e a aceleração escalar têm o mesmo sinal. Isso é, são ambas positivas ou ambas negativas, como mostro nos exemplos. Então aqui a velocidade é 2 metros por segundo, passou um pouco de tempo é 4 metros por segundo, passou mais um pouquinho de tempo é 6 metros por segundo. Então a velocidade maior que zero, a aceleração maior do que zero. Legal. Por quê? Por quê? O que o sinal aqui indica, né? O sinal da velocidade indica se ela está indo no sentido que tu adotou como positivo aqui, ó, para o deslocamento, ou se ela está voltando aqui, ó, né? Você deslocando no sentido contrário. Então, a velocidade v igual a 2 metros por segundo, por exemplo. Vou botar os segundos aqui. V igual a 2 metros por segundo indica que isso aqui está se deslocando, que a partícula, seja o que for, está se deslocando no sentido que tu adotou como positivo para o movimento. E V igual a menos 2 metros por segundo, vou colocar aqui, menos 2 metros por segundo. Esse sinal de menos aqui indica que o móvel está se deslocando no sentido contrário àquele que tu adotou como sendo positivo. Que nesse caso aqui, se tu olhar o sentido do deslocamento, ó, aqui como a cabeça da setinha está para cá, esse é o sentido adotado como positivo. Então essa partícula vem vindo aqui e ela está indo no sentido positivo, bonitinho. Já nesse caso aqui, você mantém o sentido positivo de deslocamento como sendo esse, né? Mais apontando para a direita aqui. Então se essa partícula, a velocidade dela aqui é menos 2 metros por segundo, menos 4 metros, significa que ela está se deslocando no sentido contrário. E aqui tem até o desenho, né? Tem até uns ventinhos aqui na bunda dela, ó, indicando que aqui é a bunda dela e que a cabecinha ela tá vindo para cá. Então, é só isso que quer dizer o sinal positivo ou negativo aí. E aí, para aceleração é fácil, né? Pô, se tua velocidade ela é negativa, então o valor aqui de cima, a aceleração vai obrigatoriamente ter o mesmo valor da velocidade, né? Então velocidade negativa, a aceleração vai ser negativa, porque o ΔT sempre vai ser um valor positivo, né? Essa parte de baixo aqui. Mas será mesmo? A gente não pode se desmentir, né? Vamos olhar para cá. Aqui eu tenho 2 e 4 metros por segundo. Então vamos calcular qual é a aceleração nesse intervalo aqui de... Puta, não dá o tempo, né?
Vai se lascar. Tá, vamos considerar que daqui para cá passou-se 2 segundos, por exemplo, tá? 2 segundos foi o intervalo de tempo que levou para a velocidade de sair de 2 metros por segundo e ir para 4. Então, a gente sabe a velocidade e sabe o intervalo de tempo. Então, o intervalo foi 2 segundos. Coloca um espaço, bota segundos aqui. E a velocidade, aqui fica feio, né? Agora trabalhar com essas unidades assim vai ser uma beleza, porque isso aqui é metros por segundo. Então tudo isso, pera aí que eu vou ter que... coisa linda, coisa bela. Pronto. Eu tô deixando a unidade para fora e é só somar os números aqui, mas eu acho que de início não vai ser a coisa mais agradável a se fazer, né? Principalmente nessa parte inicial aqui. Não vai. Vamos fazer assim então. Vamos fazer bonitinho. Vamos pegar aqui. Acho que eu vou deixar. Aceleração, ela é igual. E a gente insere as frações aqui. Coloca a primeira fração. O que é a primeira fração? Bota pra cá. É você. Lindo. Não tem. Só duas coisas, bocó. É aqui, né? Ah, eu sou burrão. Por quê? Põe a fração aqui. Eu não vou ter como somar duas frações. Já me lasquei aqui. Já no exemplo, já me arrebentei. Vamos com calma, então. Vamos com calma. O problema são as unidades. E aí você vai dizer assim... mas eu... Não tem eu e não tem nada. Eu vou ter que mostrar como é que funciona, né? Todo o processo, como é que tu simplifica as unidades, como é que tu vai chegar em metro por segundo ao quadrado. Tu precisa disso. Tu não tem como fugir, mas a boa notícia é que fazer o que eu vou fazer aqui no caderno é mais fácil. Então, primeiramente, vamos lá. Primeira coisa, vamos calcular uma aceleração para aquele desenho ali que a gente viu. Então, vamos botar aqui aceleração, só para ver como é que fica o sinal dela, tá? Porque aqui tá dizendo, olha que coisa linda aqui, né? Movimento e tudo mais. Ele vai calcular aqui, né? O vadio. Não vai. Então, esquece. Movimento acelerado. Aqui a gente faz para um e depois vê o resto, né? Paciência. Então, passou de 2 para 4 metros por segundo. Então, tu calcula a variação, tá? Variação de velocidade, que eu devia abrir esse ΔV aqui. Então, ΔV, vamos inserir de novo. Aqui não adianta, vamos ter que ir com calma. Não posso correr nessas partes, porque foram justamente nessas partes que eu tive dificuldade no ensino médio. Então, não tem como fugir. O que é o ΔV? É a velocidade final, que eu vou chamar por V2, tá? V2 é a velocidade final. Eu não vou botar um F ali. Menos V1. Isso que é assim que tu calcula o teu ΔV. Variação de velocidade final, menos a velocidade inicial. Muito bem. Já decidimos isso. Eu só vou pedir para esse infeliz aqui ignorar sempre, porque é um imbecil que está sempre incomodando. Tá bom. Velocidade final. Qual é que é a minha velocidade final? 4 metros por segundo. Menos a velocidade inicial, que a gente olhou aqui, né? 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Muito bem. Isso tudo dividido por qual intervalo de tempo? Eu estou dizendo que isso aconteceu em 2 segundos. Mas não tá aí. Não, eu estou dizendo. Então vamos lá. O intervalo de tempo foi de 2 segundos para correr essa variação aí de velocidade. Muito bem. Então o meu A é igual a quem? 4 menos 2, tá? As unidades aqui tu deixa quietinho. Então tu trabalharia com isso aqui, pensa que é um valor, tudo isso aqui é um número. Como esse número está multiplicando esses dois números aqui, tu pode tirar ele em evidência. E aí tu ficaria... Eu sei, te controla. Eu sei que não é bem assim. Mas se tu pensar dessa forma, tu vai conseguir fazer todas as simplificações do mundo. Então, com unidades. Então, faz desse jeito. Quando eu tiver uma explicação melhor, eu faço ela aí para nós. Então, se tu tirar assim em evidência, tu fica com metro por segundo aqui fora, né? E se tu pensar que se tu multiplicar isso aqui pelos números aqui,
tu vai voltar a ter 4 metros por segundo e menos 2 metros por segundo ali. Tudo isso dividido por 2 segundos, certo? Até aqui a gente se acertou. Tu só pegou as unidades e tirou para fora, deixou só os números, porque o que tu soma na realidade vão ser eles, né? Tu vai fazer a subtração só deles. Tu fica com A igual a 4 menos 2 é 2, mas é 2 metros por segundo. De tudo isso, na verdade, eu devia botar entre parênteses, né? Dividido por 2 segundos. Então ficamos com essa coisa aí. Como é que eu represento isso? Agora eu acho que eu dei uma simplificada, vai ficar mais fácil de eu inserir as frações, né? Então vamos colocar a primeira aqui. Vamos, como é que eu posso dizer isso, cara? Vamos olhar como é que isso aqui ficaria no caderno, tá? Vamos traduzir essa coisa, essa linha aí que eu escrevi para algo mais aceitável. Então, vamos colocar essas frações do jeito que elas deviam. Não, pô, não, desse jeito fica escroto, não. Assim, bonitinho. Então, na parte de cima aqui eu tenho 2 metros dividido por segundo, tá? Primeira fração. E embaixo, isso tudo aqui, essa fração está sendo dividida por... Ah, não vai botar 1 de novo. Vou colocar o maldito 1 aqui para a gente não se confundir. Que a gente é burro, que a gente precisa desse 1 aqui embaixo. Para sempre lembrar de usar a regrinha lá, né? Quando tem a divisão de duas frações. Então, a gente é burrinho, a gente precisa escrever desse jeito. Então, eu tenho 2 metros por segundo dividido por 2 segundos sobre 1 aqui. Então, divisão de duas frações, o que tu faz? Você lembra lá, menino, o que tu faz? Põe um sinal de igual aqui. E tu mantém a primeira do jeito que tá. Então, vamos inserir aqui. 2 metros dividido por segundo. E agora tu multiplica pelo inverso da segunda. Simples assim. E o que é o inverso da segunda? Tu me pergunta. Eu te digo, já te digo a resposta. Espera só eu conseguir chegar nela, né? Inverte aqui. 2 segundos está na parte de cima, vai para baixo. Então 2 segundos. Não 2x, né? Coisa feia. 2 segundos, pronto. E aqui o 1. E agora tu me pergunta o que fazeres. Bom, as simplificações que tu puder, as multiplicações que tá pedindo e entregas a resposta. E o que tu faz aqui? Tu tem 2 aqui dividindo na parte de baixo, 2 multiplicando aqui. Tu pode fazer essa parte primeiro, então 2 dividido por 2 dá 1. E vai ficar 1 vezes o que sobrou aí. O que sobrou? O m na parte de cima. Então 1m vai ficar na parte de cima da tua fração, 1 metro. E na parte de baixo vai ficar segundo vezes segundo, né? O 2 aqui foi-se embora. Então segundo ao quadrado. Então o que sobrou na verdade? Sobrou 1 dessa divisão de 2 por 2 aí, 1 metro por segundo elevado ao quadrado. O que significa isso? Isso é aceleração média, que em média não é garantido, mas talvez, quem sabe, em média, o valor da aceleração variou 1 metro por segundo a cada segundo. O que isso quer dizer? Vamos lá. No tempo zero, tá? Eu estou dizendo que isso aqui demorou 2 segundos para acontecer, tá? Então, no tempo zero, a aceleração era 2 metros por segundo. Passado 1 segundo, a aceleração, se eu estou dizendo... A velocidade, desculpa. A velocidade era 2 metros por segundo no tempo zero. Passou-se 1 segundo, a velocidade variou, se a gente calculou ali a aceleração, né? Se ela variou 1 metro por segundo, então de 2 ela passou para ser 3 metros por segundo, tá? Passado 1 segundo, a velocidade já era de 3 metros por segundo. Passou mais 1 segundo, a velocidade foi para 4 metros por segundo. E se passar mais 1 segundo, vai para 5. E se passar mais 1, vai para 6. Que é o caso aqui. Então é isso. Mas está longinho aqui, né? Sim. Porque se a velocidade aumenta, lembra o que é velocidade? É variação da posição.
Se a velocidade for constante, a posição com que o móvel se desloca, a posição que ele vai ficar variando ali, né, que vai estar se deslocando, vai ser sempre a mesma. Velocidade constante. Quanto mais tu aumenta a velocidade, mais rápido ele vai ser deslocado de um canto para o outro no mesmo intervalo de tempo. Então, por isso que aqui, se considerando que isso aqui fosse os mesmos 2 segundos, tá? De ir de 4 metros por segundo para 6, se fosse o mesmo intervalo de tempo, tu vai dizer, pô, mas ele se deslocou mais. Claro, porque aqui a velocidade dele era bem menor, aqui já é 4 metros por segundo, aí passado um segundo ele vai se deslocar 4 metros. Ou quase isso, né? Porque a velocidade sempre está aumentando, é sempre complicado olhar essa parte aqui, né? Porque tu tem a velocidade aumentando, daí tu quer dizer que se a velocidade fosse 4 metros a cada segundo, então tu olhou daqui a 2 segundos, ele está 8 metros distante de ti. Mas daí quando tu vai trabalhar com aceleração, que a velocidade está variando, ela está aumentando, ou seja, a cada instante ele começa a se afastar cada vez mais, né? Mais rápido de ti. Aí não é tão intuitivo assim tu imaginar isso, né? Mas de qualquer forma aqui a velocidade começa a aumentar, então ele começa a se deslocar cada vez mais no mesmo intervalo de tempo. Que aqui a gente está considerando 2 segundos, aqui passou 2 segundos e aqui também passou 2 segundos. Se a velocidade foi de 4 para 6 metros por segundo. Considerando que a nossa aceleração é de 1 metro por segundo a cada segundo, né? E a aceleração é o que? É a variação da velocidade. Não esqueça disso. E o que é a velocidade? É a variação da posição. Muito importante guardar essas informaçõezinhas. Eu vou repetir elas até eu entender elas também. Então vou repetir bastante. Então aqui a gente tem um exemplo só da velocidade com um sinal negativo, né? A gente sabe que só está se deslocando no sentido contrário. Agora, no movimento retardado, a velocidade escalar e a aceleração escalar tem sinais contrários. Mas o que eu queria olhar no final das contas? Era o sinal também da aceleração, né? Quando a gente tem velocidades que são positivas aqui, o nosso sinal da aceleração vai ser positivo. Mas aqui, no caso, ela está se deslocando no mesmo sentido da trajetória. E aqui no sentido oposto da trajetória, de qualquer forma, aí aqui já muda. Aí a aceleração, velocidade maior que zero, aceleração menor que... Porra! Ah tá, aqui mudou, desculpa, eu tava olhando errado. Não, aqui quando está se deslocando no sentido da trajetória ou fora do sentido aqui, mas a velocidade, tu nota que em módulo aqui o valor, o número está aumentando, tá? Em um ou outro aqui o sinal é negativo aqui, mas o valor em módulo da velocidade está cada vez aumentando mais. Era 2 metros por segundo, aqui passou para 4, aqui passou para 6. Ah, mas é menos. Tá, mas aqui o sinal de menos, eu já até falei que a única coisa que o sinal de menos está indicando é o sentido em que o que o móvel se desloca, que a partícula se desloca. É só isso que esse sinal de menos está indicando. Não quer dizer que é menor. Menos 4 metros por segundo e 4 metros por segundo, a velocidade, o valor em módulo é o mesmo, né? O que muda é o sentido de deslocamento só do coisa. Só isso, esse número indica isso. O menos ou mais não é um número, né? O sinal aqui só indica essa diferença. Agora aqui já vai mudar um pouco. No movimento retardado, a velocidade escalar e a aceleração escalar têm sinais contrários, como mostram os exemplos. Retardado significa que o valor da velocidade está diminuindo com o passar do tempo. Então, se em T0 aqui era 6 metros por segundo, aqui será em T2, que aqui seria o T1, né? Já aqui em T2, no finalzinho, ele já está 2 metros por segundo, então a velocidade está diminuindo e o sentido aqui é o mesmo da trajetória, né? Está se deslocando no mesmo sentido, mas a velocidade diminui, logo a aceleração é menor do que zero. O que isso significa? Que a cada... vamos voltar para cá. Se aqui fosse fosse menos 1, o que isso ia querer dizer, o que quer dizer para a aceleração? Que a cada metro por segundo aqui, que a velocidade, no caso, diminui 1 metro por segundo a cada segundo. Só isso.
Sinal de menos para aceleração é isso. Nesse caso, nesse exemplo aqui que a gente achou 1 metro por segundo ao quadrado, quer dizer que se tu tiver essa aceleração aí, a velocidade vai diminuir 1 metro por segundo a cada segundo. Pronto. Simples assim. Sinal negativo tá aí. Muito bem. Mas a gente vai ver isso aqui nos exemplos. É um monte de questões que a gente vai ter que fazer. Eu não vi nenhuma delas, mas eu sei que elas existem, tá? De todos os livros que eu já resolvi, eu sei muito bem que elas existem, elas estão nos esperando. E quando a gente tem aqui se deslocando no sentido contrário ao que foi adotado como positivo, do mesmo jeito, tu tem a velocidade menor que zero e a aceleração maior do que zero. Mas, de qualquer forma, está diminuindo a velocidade, em módulo, né, o valor da velocidade. Grandes coisas, né? Grandes coisas. Já caímos em exercícios, ó. E nível 1 ainda por cima. E eu perdendo tempo olhando para essas figuras aqui, e temos exercícios para testar realmente se a gente entender alguma coisa. Para que perder tempo com figurinhas? Vamos lá. A luz propaga-se no vácuo a uma velocidade escalar constante. Velocidade escalar constante significa que não tem aceleração. De módulo extraordinariamente elevado, 300 mil quilômetros por segundo. Por segundo. 300 mil quilômetros. Por que eu estou enfatizando isso? Porque é muita coisa. É muita coisa. Puta merda. Pensa numa velocidade. Pensa numa variação de posição. Tu piscou e a partícula que estava na tua frente está a 300 mil quilômetros de distância de ti. Tu piscou. Ela está a 300 mil quilômetros de distância de ti. Já pensou? Tava na tua frente, um segundo atrás. Que loucura, não? É muita velocidade. Quanto vale a aceleração escalar da luz nessa propagação? 0. Lembra-se que... Opa, vamos botar aqui 54. Vamos lá. 54. A aceleração, que eu vou chamar de A, é 0. Por quê? Porque a aceleração depende da variação da velocidade. Se ΔV é 0, a aceleração é 0. E acabou. Se a variação da velocidade for igual a 0, a aceleração vai ser 0. Porque o que é a aceleração? A variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Vamos colocar aqui. A aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Eu vou ter que copiar esse delta aqui, que eu tenho a impressão que eu vou precisar bastante dele. ΔV sobre ΔT. Se a minha variação de velocidade for 0, ou seja, velocidade constante, que é o caso aqui, né, da velocidade da luz, a velocidade constante eu não tenho aceleração. Então, acabou, é 0. Vamos recortar isso daqui e vamos deixar aqui embaixo para seguir uma lógica, né? Ok, agora faz sentido. Só vou copiar o... Olha aí, ó, cara, eu só queria copiar o delta, cara. Esse porcaria já joga lá para cima. Vamos para o Ctrl S e vamos vir para cá. Para resolução. Para a aceleração escalar ser diferente de 0, é necessário que o valor da velocidade escalar esteja variando. Assim, se a velocidade escalar for muito elevada, mas não variar, a aceleração escalar será nula. Então, resposta 0, 0. Muito bem, estamos aí. 55. O que nós temos aí no 55? Sabe-se que uma bolinha de chumbo, por exemplo, abandonada nas proximidades da superfície da Terra, cai de encontro ao solo com aceleração constante, ok? De módulo aproximadamente igual a 10 metros por segundo por segundo. Isso significa que durante a queda, a velocidade escalar da bolinha é constante e seu módulo é igual a 10 metros por segundo. Não significa isso.
Porque a aceleração, ou seja, a variação da velocidade escalar vai ser de 10 metros por segundo a cada segundo. Se tu largar a bolinha no instante zero e a velocidade dela for zero, tu largou, ela tá na tua mão, sim, tu tá num avião lá, não sei porquê, tu resolveu largar a bolinha, ela tava com velocidade zero, tu largou, ela começou a se deslocar. Um segundo depois, a velocidade dela vai ser de 10 metros por segundo, porque ela está sofrendo essa aceleração aí, está sob o efeito dessa aceleração. Então, depois de 2 segundos, qual é que vai ser a velocidade? Se 1 segundo é 10 metros por segundo, 2 segundos depois vai ser 20, não é mesmo? Faz sentido, né? E assim por diante. Então, a cada segundo, a velocidade aumenta em 10 metros por segundo. Então essa aqui é falsa. B. A bolinha percorre sempre 10 metros em cada segundo. Não, né, cara? A velocidade está aumentando, ou seja, a variação da posição a cada segundo ali, se no primeiro segundo ela se deslocaria 10 metros, tá? Um segundo depois ela vai se deslocar um pouco mais, porque a velocidade dela aumentou. Então, a cada segundo que passa, a cada fração de tempo que passar, a velocidade vai estar sempre aumentando um pouquinho. Então a variação de posição dessa partícula aí vai aumentar bastante, da bolinha, né? Então a bolinha percorre em cada... Então a B é falsa. A bolinha percorre em cada segundo que passa distâncias cada vez menores. Poxa vida, rapaz. Te atira de um avião pra te ver o que acontece. Vai lá. Percorrer distâncias cada vez menores. Exatamente. A bolinha demora 10 segundos para chegar ao solo. Calma lá, calma, da onde? Sabe-se que uma bolinha de chumbo, por exemplo, abandonada nas proximidades da superfície da Terra, cai de encontro ao solo com aceleração constante de módulo aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que durante a queda, a bolinha demora 10 segundos para chegar ao solo. Que ninguém disse que de que altura ela foi lançada. Ela foi abandonada, não sei, não posso dar essa resposta. Não faz perguntas difíceis. Vamos para a letra E aqui. A velocidade escalar da bolinha tomada em módulo cresce 10 metros por segundo em cada segundo. Sim, é isso aí. Letra E, a velocidade aumenta. 10 metros por segundo a cada segundo. Módulo dela, né? Então, letra E. Muito bem, 55, 56. Eu tinha pavor desse tipo de questão aqui. Questões assim, eu gostava de tentar fazer as contas, embora eu errasse as continhas. Mas essas daqui, questão que cobra um pouco mais de teoria, de tu pensar um pouquinho, nossa, que coisa horrível que era, que sentimento ruim que eu tinha ao tentar resolver isso daqui. Hoje em dia já mudou, hoje em dia eu não me importo em errar, obviamente. Mas eu me sinto desafiado, me sinto motivado a tentar responder essas questões. É muito diferente do sentimento que eu tinha antes. Impressionante. Tá, vamos verificar o gabarito lá, da 55. Resposta E, simples assim. Tá bom, tudo bem. Vamos para 56. Num instante t1 igual a 2 segundos, uma partícula movia-se com velocidade escalar v1 de 5 metros por segundo. Tá? Num instante posterior t2, que é igual a 10 segundos, movia-se com velocidade 2 de 37 metros por segundo. Calcule a sua aceleração escalar média entre t1 e t2. Bom, primeira coisa, vamos de novo para a fórmula de aceleração aqui, né? Aceleração é variação da velocidade pela variação do tempo. Então, ΔV dividido por ΔT. A gente precisa, se ele está perguntando a aceleração, e essa é a letra A, vou colocar o meu A aqui, pronto. Se ele está perguntando o valor da aceleração, obviamente que tu vai ter que saber quanto vale o ΔV e quanto vale o ΔT. Tu não tem para onde fugir. Então deixa eu só copiar o delta aqui de novo. Vamos olhar primeiro para o ΔV. E aqui eu vou fazer um pouco mais lentamente, porque, de novo, a gente está falando sobre aceleração, não custa nada ir mais de leve aqui.
ΔV, como é que eu calculo? Velocidade final, que eu estou chamando de V2, do meu jeito, me deixa que eu sou assim. E velocidade inicial V1, assim que eu estou usando. Então, vamos lá, vamos calcular o ΔV aí. ΔV é o que? Velocidade final aí, 30, ou V2, que o livro também usa, né? 37 metros por segundo. Então, vou botar aqui 37 metros por segundo menos a velocidade inicial. Qual que vai ser a velocidade inicial? Ah, e essa parte ali, ó, não, porque se o movimento é uma coisa, daí a velocidade é positiva, daí a aceleração é negativa, é menor que zero. Esquece. Não te preocupa em estar guardando essa informação aqui. Eu sei que eu fiquei olhando para isso daqui e tal, mas eu nem tinha me dado conta que os exercícios estavam tão próximos aqui. Eu achei que ia ter bastante parte teórica ainda antes da gente começar a resolver. Não te preocupa em estar decorando isso daqui. Tu, na hora de resolver as questões, ele só tá te mostrando, tá? Ele tá fazendo um resumo para ti do que acontece ali, mas não precisa estar decorando isso. Ah, porque a velocidade é positiva, então não, esquece, cara. Tu vai chegar nessas respostas, tá? É bom até tu ter meio que uma noção, tá? O movimento é retardado, aí a partícula está se deslocando no sentido da trajetória, aí tu tem a velocidade, sabe que é a velocidade positiva, daí ele te pediu o valor da aceleração, tu sabe daí que a tua resposta vai ter que ser negativa, o valor da aceleração tem que ser negativo. Isso talvez te ajude, né? Se tu chegar numa resposta que a tua aceleração é maior do que zero, tu diz, não, pera, para esse movimento retardado, não pode, a aceleração não pode ser maior do que zero e tudo mais. Mas, na maioria das vezes, tu vai chegar na resposta certa só fazendo as contas com cuidado, sem precisar desse segundo passo aí de verificação, né? Não te preocupa, isso aí com o tempo tu pega a prática. E aqui agora as coisas na física vão começar a ficar mais interessantes, os problemas vão começar a ficar mais divertidos de resolver. Passado essa parte inicial aqui, a gente vai encontrar coisas muito legais. Então, no instante T2, beleza, primeira velocidade, né? Velocidade inicial é 5 metros por segundo. Então, 37 metros por segundo menos 5 metros por segundo. Metros por segundo. Tu já viu que unidade, né? Essa parte aqui foda-se, né? Tu tem 37 37 de alguma coisa, tu tá subtraindo menos 5 dessa mesma coisa. Então, no final é só fazer o 37 menos 5 e manter o metros por segundo aí. Não tem muita complicação, né? Não sei até porque que eu tava complicando com isso. É bem simples. Então, meu ΔV é igual 37 menos 5 vai dar o que aí nessa 32? É o que parece. Então é isso. 32 metros por segundo. Já tenho uma das duas informações que eu preciso para determinar o valor da aceleração. Agora eu preciso saber o ΔT. E como é que eu calculo o ΔT? Tempo final, que todo mundo já sabe que eu estou chamando de T2. Por coincidência, nessa questão aqui, ele também está usando T1 e T2, tá? Por uma grande coincidência. Eu poderia usar TF e TI, né? Tempo final, tempo inicial. Poderia usar T0 para tempo inicial e T para tempo final. Depende do livro, tudo depende. Por exemplo, eu poderia ter aqui para tempo inicial, poderia ter o T0, só que daí eu tenho que usar o atalho Ctrl Shift B. Acho que eu boto 0, teria desse jeito aqui para representar. Poderia ser um I, né? No caso, tem livros que usam TI, tempo inicial, desse jeito. Tem livros que usam T2, T1. Eu vou usar desse jeito e poderia escrever aqui pequenininho aqui embaixo, mas de novo, perder tempo, muito tempo jogado fora, só para ficar bonito. E aqui é T1, né? É a minha representação. Tempo final menos tempo inicial. O que vai dar isso daí? Não sei, vamos ver. Então, ΔT. Deltas T's. T final é 10 segundos. Então, 10 segundos menos
tempo inicial que é 2, né? 2 segundos, se eu não me engano. T1 é 2 segundos, T2 é 10 segundos. Beleza? Calcule a sua aceleração escalar média nesse intervalo de tempo aí. Qual é que é o intervalo que eu ainda não determinei, pô? Delta T é igual a 10 menos 2 dá 8. E olha só, 32 dividido por 8. Quanto será que vai dar? Não sei. Então a aceleração é o quê? É 32 metros por segundo dividido, tudo isso, né? Dividido por 8 segundos. Deixa eu botar espaço aqui para indicar a unidade ali. Bom, aqui a gente já fez o último, né? Aqui que eu mostrei como é que isso aqui fica no teu caderno, tá? Como é que isso deveria ficar. Aqui ficaria o 32 metros por segundo dividido por 8 segundos, tá? E o 1 aqui só para lembrar. Tu não precisa botar esse 1 necessariamente no teu caderno, mas é que sempre para lembrar dessa parte aqui que tu multiplica pelo inverso da segunda fração, que é da fração que está dividindo aqui embaixo, que eu falo segunda, né? Eu sempre olho para de cima e falo, primeira fração, tá em cima, aqui no sol passando trabalho, é a primeira. Quem está na sombra aqui embaixo, feliz e tranquilo, é a segunda. E já veria gente que falaria assim, não, quem está embaixo está sustentando o infeliz que está na parte de cima aqui, e esse aqui está aproveitando, está pegando o sol, pegando um bronzeado tranquilo, e tem alguém na parte de baixo aqui tendo que suspender ele. Então, vê, cada um interpreta de um jeito, igual as músicas, por isso que eu gosto de músicas que as letras são mais abertas e são interpretativas. Às vezes o que o autor falou, o que o cara que tá, o cantor fala uma coisa, o cara que escreveu a letra da música diz que o significado é outro, e eu discordo dos dois e tenho a minha versão, né, e digo assim, não, essa letra significa outra coisa, vocês não entenderam nada, nem tu que escreveu, nem tu que tá cantando. então, então eu gosto dessa parte, né? A gente sempre tem uma interpretação diferente para as coisas, isso é bacana, isso é legal. Então nesse caso aqui, né, tu mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, por isso que o 1 aqui é tão interessante dele ficar aqui na parte de baixo, né? Se tu deixar ali, aí fica facinho de tu fazer, tu olhar e entender qual é que é a inversa, né? Só inverte os valores. Quem está na parte de cima passa para baixo e assim por diante. Essa daqui tu faria a mesma coisa, né? Para entender por que fica segundo elevado ao quadrado, né? Porque é segundo vezes segundos no final das contas. Porém, aqui a gente já viu isso, tu já compreendeu, no teu caderno tu vai escrever do jeito certinho. E eu aqui para poupar tempo, vou fazer assim. Então, 32 dividido por 8 vai dar o quê? Eu poderia simplesmente sumir com as unidades aqui e botar a aceleração é 32 sobre 8, chegar aqui com a resposta, né? E falar é isso, e botar as unidades só no final. Mas eu não vou fazer isso porque, por mais que poupe tempo, essa é uma das dificuldades das pessoas que estão resolvendo essas questões de física, é entender o que acontece com as unidades, né? Tu pega um problema lá e somar números, dividir essas coisas, tu até entende. O problema vem quando tem que trabalhar com as unidades junto. Então, por mais que eu não vá fazer sempre desse jeito bonitinho aqui, né? Quando a gente vê um assunto novo, alguma coisa importante ali, aí eu faço desse jeito, ou quando a questão for um pouco mais complicada, eu vou fazer dessa maneira aqui para que fique bem claro o que está acontecendo com as nossas unidades, as simplificações que foram feitas. Mas no meio, no geral, vai ficar desse jeito aqui, né? Meio abagualado assim. Então 32 dividido por 8 é 4. E é 4 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a variação de velocidade média, tá? A variação média aí da velocidade é de 4 metros por segundo a cada segundo. Se a velocidade era 1 metro por segundo no tempo inicial, quando começou a olhar, né, o deslocamento ali, passou 1 segundo, a velocidade já mudou para 5 metros por segundo. Passou mais 1 segundo, ela foi para 9 metros por segundo, e assim por diante. Então, isso aqui, né, aceleração, o problema é quando tu começa a chamar só de aceleração, mas tu não lembra o que isso quer dizer, é um problema, tá? É um problema grande, porque tu vai pegar questões
que só decorar aceleração, mas não saber o que isso significa, cara, vai te dificultar muitíssimo a vida. Foi o que aconteceu comigo, pelo menos, né? Então agora eu sempre lembro, a variação da velocidade no intervalo de tempo. E daí eu sei o que está acontecendo, o que isso quer dizer. Mas vamos lá, primeiro a gente tem que acertar a questão para depois sair falando, não, 4 metros por segundo, eu faço desse jeito que assim vai ser o certo. Vamos lá, vamos ver se ele faz. Tá aqui, aceleração média, né? 4 metros por segundo a cada segundo. E aí a B responda. Pode-se garantir que o crescimento da velocidade escalar foi sempre o mesmo em cada segundo? Não, pô, tu não leu o que tu escreveu um tempo atrás no próprio livro? Não, provavelmente não, porque essa questão deve ser de algum canto e de uma prova no vestibular. Mas o cara que escreveu ela não leu o livro. Porque o autor disse pra gente faz pouquinho tempo que tu não pode garantir que essa variação foi constante, assim, de 4 metros por segundo a cada segundo, bonitinho. Que a velocidade variou sempre assim. Às vezes ela pode ter variado 3 metros por segundo, num outro pedaço do percurso ali ela variou 6 metros por segundo, e assim ela foi indo, mas em média 4 metros por segundo dá pra te dizer. Então a letra B, porque o cara que não leu este livro aqui deveria ter lido, a resposta é não. Não tem como tu afirmar isso. Não tá, a gente tá falando em médias, média, só isso. É só o que nós sabemos e mais nada. 56, 57. Vamos lá. A tabela a seguir fornece a velocidade escalar instantânea de uma partícula em alguns instantes. Velocidade de metros por segundo, 40, 60, 40, 20. Opa. 1, 5 segundos, 7 segundos, 12 segundos. Determine a aceleração escalar média da partícula nos seguintes intervalos de tempo. De t igual a 1 segundo a t igual a 5 segundos. Então a gente vai determinar aí, vamos copiar aqui, porque agora pode, né? Eu não sei se... Det. A SAT. O que está escrito aqui? 1 segundo, né? 1 segundo, desculpa. A t igual a 5 segundos. E aqui ele juntou tudo. Eu não sei se esse é um recurso novo do navegador do Google, né? Que ele lê o PDF, tem algumas coisas que é meio que... Dependendo do leitor que tu ia usar de PDF, vira uma imagem estática, como se fosse uma foto. Tu não consegue copiar o texto. E aí, eu não sei que quando eu abro o PDF, eu não lembro disso uns anos atrás. Uns anos atrás realmente não funcionava. Mas, dependendo do editor que tu vai usar aqui para ler o PDF, tu não consegue copiar o texto, porque ele não reconhece, ele reconhece como uma imagem praticamente. Tu não copia nada daqui de texto. E o Google já faz isso. Pode ser que isso seja um recurso que existe um monte de coisa e só eu que não saiba mexer direito, mas tudo bem. Então temos aí primeiro intervalo para calcular a aceleração, né? Obviamente vai ser a aceleração escalar. Muito bem. Então a gente sabe que a nossa aceleração é variação de velocidade e é a primeira coisa que a gente vai calcular, né? Não assim, né, meu bem? Não assim não. Eu preciso do delta. Não preciso dessa porcaria aí. Então, a primeira informação que a gente precisa é essa, ΔV. Nesses instantes, T1 e T5. T5 segundos é o final para nós, né? Nesse caso, né, o tempo final. Então, no T5 segundos aqui, a minha velocidade é 60. Então, a velocidade final, só para esse trechinho aqui que a gente está olhando, é 60 metros por segundo. Então, 60 metros por segundo menos quem? Velocidade inicial em T1, 40. T1, T que é 1 segundo e T que é 5, né? Então, menos 40 metros por segundo. E tá aí a nossa velocidade final inicial. Logo, a nossa variação de velocidade vai ser o quê? 60 menos 40 é 20. Eu adoro esses números
inteiros aí, muito bacana de trabalhar com eles. Pronto, eu tenho a minha variação de velocidade. Agora eu preciso da variação de tempo. São as duas informações que eu tenho que ter para encontrar a aceleração. O tempo em segundos, 1 a 5, né? Então o tempo final é 5 segundos menos... Nossa, o que aconteceu aqui? Menos 1 segundo. Nossa, tu vai precisar escrever isso. Vou precisar. Vou precisar pedir... Ah, já parou aí. Achei que... Então, 5 menos 1. O que será que vai dar de resposta isso daí, cara? Conta difícil. Tá, daqui a um tempo eu paro de fazer e eu já faço mais direto as coisas, tá? Não te preocupa, é só as primeiras questões aqui de aceleração. Porque para quem tem dificuldade, porque tem buscando esse conteúdo agora, tem que olhar as unidades, que é a parte mais difícil, trabalhar com as unidades, né? Entender que as informações que tu precisa é a variação da velocidade e a variação do tempo. Como é que tu determina o teu ΔV e o teu ΔT, com toda a calma e tranquilidade do mundo. Então, vamos seguir. Então, agora que eu tenho as duas informações que eu preciso, é facinho calcular a aceleração, né? Que é 20 metros por segundo, ou seja, a variação da velocidade, dividido pelo intervalo de tempo, que é 4 segundos. Vou colocar aqui. Tá aí, 4 segundos, é isso. 20 metros por segundo, 4 segundos. A aceleração é igual a 5, né? 20 dividido por 4, 5 metros por segundo elevado ao quadrado. E eu botei 4, né? É que eu tenho que olhar pro teclado, né? Eu não tenho como olhar pra tela e o teclado, não consigo digitar sem olhar pro teclado. Enfim, 5 metros por segundo é nosso valor da aceleração aí. Só isso? Essa é a letra A. Eu falando só isso. Eu acho que é só isso. Nossa, tem 3. Tá, eu fiz a primeira. Eu fiz a primeira mais lentamente. Agora a B e a C a gente vai fazer um pouquinho mais rápido. Porque se me começa com essas questões A, B, C, D, E, aí é complicado. Tá? Então, 57, vamos passar aqui pela parte do enunciado, resolução. Para a letra A, acredito eu, né? Que a aceleração aqui é 5 metros por segundo ao quadrado, aceleração média. Aceleração escalar média, não é só aceleração média. Tá bom. Desculpa. Então aqui a outra parte é... Ele não consegue pegar só o S, ele tem que ir junto a outra porcaria. Então a B... O que é a B? dt igual a 1 segundo a t igual a 7 segundos. E tira esse ponto e vírgula. Então tá, mesma coisa. Tu tem que saber ΔT e ΔV, né? Então, se eu copiasse isso daqui assim, só para reaproveitar, pera lá. Que estamos com preguiça. Pronto. Vou fazer mais rápido aqui para ver se compensa. Então nesse caso é t igual a 1 segundo a t igual a 7 segundos. Então qual é que seria o ΔT? 7 menos 1, 6. Então 6 segundos. E a velocidade? Vamos lá. 7 segundos está aqui, né? Então essa é a minha velocidade final. Tá? Velocidade final ali, menos a velocidade inicial de 1 segundo aqui, que é 40. Então 40 metros por segundo menos 40 dá 0. Então nesse caso, 0 metros por segundo. E aqui não precisa fazer muito esforço, né? Tu vai ter que dividir ΔV por ΔT, 0 dividido por 6. A nossa aceleração, nesse caso, é 0 metros por segundo ao quadrado. Pronto, tá aí. Porque nesse intervalo que tu me pediu para olhar, a variação da velocidade foi nula, né? Não tem, a velocidade é a mesma, tanto no instante inicial quanto no final. Então, pronto, acabou-se. E vamos verificar, né? Vamos lá. Pegar um gabarito, é 0. Opa, não quero ver a parte final ali. Então, aceleração é 0.
aceleração média, hein? Vamos para a letra C. Letra C. Eu tinha um tempo que eu tava falando número C, né? Que era um problema, o cara tá falando. O número C. Então dt igual a 5 segundos a t. É melhor que eu ter que escrever, eu acho. T igual a 7 segundos. O que eu tenho? Bom, de novo, as mesmas coisas. Ver se eu... Não. Eu sempre esqueço que eu estou copiando, né? Vamos copiar aqui de novo. Usar como modelo. Porque são as duas informações que a gente precisa. A variação da velocidade e o intervalo de tempo ali. Então eu tenho 5 segundos a 7, né? Então é só fazer para o intervalo de tempo 7 menos 5 dá 2. Então 2 segundos é o ΔT. Se tu fosse fazer do modelinho que eu fiz a recém, né? Tá aqui, ó. Cadê? Até botei de exemplo, né? ΔT, tempo final, menos tempo inicial. Bonitinho. ΔV, velocidade final, menos a velocidade inicial. Então, segue esse padrão no teu caderno que tu vai conseguir chegar na resposta igual eu. Então 5 e 7. 7 é final. Ele nem usou o 12, né? Que desperdício tá ali. Enfim. Tá? 7 segundos é 40 metros por segundo e 5 segundos é 60. Então, o 7, eu fui olhar direto os 7 segundos aqui para ver a velocidade, porque essa é a velocidade final, 40 metros por segundo. Menos 60 metros. 40 menos 60 dá menos 20. Então a variação de velocidade é de menos 20 metros por segundo. E deu um valor negativo. Deu mesmo. E a aceleração vai ser quanto? É ΔV dividido por ΔT. Menos 20 dividido por 2 dá menos 10. Menos 10 metros por segundo ao quê? Ao quadrado. E é isso aí. Então, menos 20 dá menos 10. Estou feliz com a resposta. Vamos conferir se ela tá certa, né? É isso aí. Menos 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Vou passar para a página daqui. Descer só um pouquinho. Devagarito. Então, eu gosto da solução desse livro aqui porque ela te apresenta a solução, mas tem o enunciado das questões. Então, assim, se a gente não quisesse ler a parte teórica, tu poderia vir e fazer só pegar só essa partezinha desse gabarito aqui e só ir resolvendo questões. Se tu quer praticar, óbvio, né? Vamos dizer que tu já sabe, né? Tu já fez o ensino médio faz tempo e tu só quer fazer as questões para treinar, cara, isso aqui tá excelente. E onde é que tu encontra isso? Vai lá no primeiro vídeo que eu mostrei aonde eu encontrei esse livro aqui e como baixar este livro aqui. Vamos voltar para cá. A gente finalizou essa. Eu sei que eu tô um pouquinho mais rápido, mas de novo, essas partes tem coisas que eu vou ter que ser um pouco mais rápido. Se eu ficar enrolando muito aqui, a gente não termina esse livro tão cedo. Questão 58 e 59 vão utilizar o mesmo enunciado. Então, a mesmo início, né, ali, as mesmas informações. Vamos ver. Em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo seguinte gráfico. Vem pra cá, que eu tô achando que aqui já veio o nível 2. Eu não vi questões de nível 3 ainda, talvez seja no final dessa primeira parte do capítulo que a gente comece a ver essas tais questões aí de nível 3. Aí a coisa vai ficar complicada, né? Então 100 metros rasos aí. E aqui a velocidade em metros por segundo. Então o cara começa em 0, obviamente. Dá uma aceleradita, vai para 12, quase 12 metros. Não chega aos 11, né? Chega próximo dos 11 aqui. E é isso. E depois vai diminuindo. E aí o tempo até 15 segundos aqui é o que o gráfico mostra. O que ele quer da gente. Enem, baseado no gráfico,
Em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante? Velocidade constante, ou seja, a gente teria uma aceleração igual a zero, né? Pouca variação. Intervalo, caramba, olhar para esse gráfico aqui, eu diria, que tá aqui, ó, tá vendo? Ó, desse pedacinho aqui é a parte que mais me parece constante, seria esses dois aqui, forçando muito esses dois, tá? Se eu tivesse que chutar, chutaria só esse pequeno aqui, ó, tá bom? Mas que vai de 6 segundos a 7. Mas aqui, como tá muito parelhinho aqui, eu vou dizer que é um intervalo de 6 a 8 segundos. Essa velocidade aqui, ela não nem diminui, nem aumenta muito. Ó, você mantém num valor meio constante aí. Então, vamos lá, 6 a 8 segundos. Vamos ver se tem essa opção. Entre 0 e 1 segundo, esquece, né? 0 até 1 segundo que a velocidade está crescendo. Se for olhar aqui 1 segundo, tá aqui, ó. 1 segundo aqui. Se tu vai lá olhar de 0 a 1, olha nesse intervalo o quanto ela cresceu. Não, esquece. Entre 1 e 5 segundos também não tem nem como, né? Os 5 segundos tá aqui, ó. Então, do 1 até o 5, olha o que aconteceu, olha a curva. Esquece, velocidade não, tá variando bastante. C, entre 5 e 8 segundos, tá? 5 segundos e 8, já pegou um espaço maior aqui. Aqui ainda ela tá dando variando um pouquinho aqui, eu já não... Esses 5 a 6 segundos aqui, vamos ver, se não tiver nada melhor vai ter que ser. Entre 8, vai ter que ser entre 5 e 8 segundos. Porque olha a D, entre 8 e 11 segundos, 8 segundos, até o 11 tá aqui, chega aqui, ó, não, do 8 até o 11 não, tá diminuindo a velocidade, ó. Aqui ela era quase 11, era uns 10 metros e pouco por segundo, quando chega nos 11 segundos aqui, é 10 metros por segundo, não, ela tá diminuindo, esquece. E aí, entre 12 e 15 segundos. Não, 12 e 15 segundos a velocidade está diminuindo. Ó, o 12 ela tá aqui em cima, ó. E aqui é o que? É 9 metros por segundo. Quando tá em 15. Cadê o 15? 15, o 15 tá aqui, ó. Quando chega no 15 ela tá um pouquinho acima de 5 metros por segundo. Não, tá diminuindo, esquece. Então vai ficar entre 5 e 8, letra C. Viu? Esse tipo de questão aqui, lógico que eu tô aproveitando o tempo. Eu odiava resolver esse tipo de coisa. Agora eu olho para os gráficos e eu gosto deles, porque a dificuldade dessas questões de gráfico aqui ela é bem menor do que de questões comuns, quando a proposta dos enunciados não ser tão difícil assim, as questões não serem tão complexas. Quando a questão vamos lá, pegando o modelo desse livro aqui, para ser uma questão de nível 3, que tu vê um gráfico na questão, meu jovem, aí a coisa complica, tá? Aí é difícil mesmo, aí o gráfico, as informações que ele te entrega são mais escassas e o que o enunciado está te pedindo para fazer é muito mais complexo. Agora, quando tu pega questões normais, assim, comuns, quando tu vê um gráfico na questão, agradeça. Vai dizer, nossa, que maravilha. A questão vai ser mais fácil do que resolver outras questões aí que aparecem. Então, agradeça. Vamos lá, vamos voltar para a realidade aqui e vamos para 58. Letra C, né? Tá aí, resposta letra C. Que bom que acertamos. 59 do Enem também. É bom que o livro bote umas questõezinhas do Enem, de tudo que é coisa. Vamos lá, questão 59, então vai se demarcar, né? Enem, a gente vai ter que entregar uma resposta aí, seja lá qual for, né? Em que intervalo de tempo o corredor apresenta a aceleração máxima? Aceleração máxima, variação máxima da velocidade. É só olhar aqui.
nesse intervalo até 3 segundos, tu nota que a variação de velocidade é gigantesca, né? Comparado com o resto aqui dos intervalos. Tu não tem tanta coisa quanto nesse tempo inicial aqui, né? De 0 a 3 segundos a velocidade foi, óbvio, né? Foi de 0 a 10 metros por segundo aqui. Se tu tiver considerando isso daqui, até 3 segundos foi de 0 a 10 metros por segundo. Depois, tu pegar outros intervalos aqui, já ela não varia tanto, não tem uma variação tão grande assim quanto nesse pequeno intervalito aí, ó. De 0 a 3. Até 4 não, porque o 4 ela subiu só um pouquinho, ó. Passando do 3 para 4 segundos aqui é muito pouquinha coisa, não precisa adicionar isso. Mas de 0 a 3 segundos a variação de velocidade foi grotesca aqui, comparado com o resto. Então é isso, 0 a 3 segundos é a minha melhor estimativa aí. Entre o Enem, em que intervalo de tempo o corredor tá? Beleza, entre 0 e 1. Entre 0 e 5. Entre 5 e 8, não, esquece. 5 e 8 joga fora. 8 e 11, 9 e 15 segundos. 8 e 11. 11 estaria aqui, né? Daqui até o 8 que está aqui, esquece. Não, isso aqui desconsidera. Do 9 que estaria aqui até o 15 que vem para cá. Do 9 até o 15 tem uma variação, né? A velocidade estava em quase 11 lá, vamos dizer que 10,5 metros por segundo. E caiu para 6, pouco abaixo dos 6. Mas essa primeira parte aqui, então se eu tiver que chutar, ele está dizendo que de 0 a 5 foi o maior intervalo de variação de velocidade. Então eu tenho duas, volta pra cá. Tenho duas aqui que eu tô interessado. 0 a 1 segundo, a variação de velocidade é bem grande. Entre 1 e 5 segundos. Esse aqui de 5 a 8 foi embora, esse de 8 a 11 esquece. Esse de 9 a 15 aqui tem uma boa variação, mas não é comparada com essa primeira parte aqui. Só que agora aqui ele está dizendo de 1 a 5 segundos. Do 1, olha só, quando está no 1 aqui, já está em 6 metros por segundo. Até o 5, o 5 vem para cá, foi para quase 11, 10,5, 10,5. Então vamos ter que olhar esses dois intervalos, tá? O primeiro eu vou considerar de 0 a 1 segundos, tá? Que é a afirmação que ele fez lá com a letra A, né? De 0 a 1 segundos. Então, de 0 segundos a 1 segundo. Deixa eu colocar aqui. Espaço. Pronto. Essas afirmações, já que a gente tem tempo, né? Não custa nada olhar com mais atenção. Então, qual é que é a nossa aceleração aqui? De 0 até 1 segundo. É 6 a velocidade, tá? Variação de velocidade primeiro, as informações que a gente precisa. A velocidade foi de 0 a 6, né? 0 metros por segundo até 6 metros por segundo. Então, a minha variação é a velocidade final. Deixa eu ver se eu tenho delta aqui. Delta V, que é a informação que eu preciso. Delta V, delta T. Ok, bacana, já está pronto aqui. Tá pronto, tá? Variação de velocidade, velocidade final 6 metros por segundo menos 0, vai ser 6 metros por segundo. Então, 6 metros por segundo. E a variação de tempo, de 0 a 1 segundo, é 1 segundo. Então, qual é que foi a minha aceleração nesse intervalo aí? 6 metros por segundo. Cadê o metro por segundo ao quadrado? Vai tudo ao avesso, né? Dividindo ΔV por ΔT, tá aí, 6 metros por segundo ao quadrado, nesse intervalo. Só que isso sempre tem as pegadinhas, né? Tu sempre olha e fala, não, com certeza essa daí, né? Com toda certeza. Mas, vamos ver a próxima ali. Essa de 0 a 1 pra mim tô bem inclinado. Essa de 1 a 5 também.
né? Pode até que seja. Essa de 9 a 15 aqui é perigoso, né? 9 a velocidade estava aqui, 10,5. Caiu pro 15 aqui, caiu para 5,2. Então, essa daí também tá meio perigosa do cara chutar. Vamos com calma então. Não vamos descartar ninguém por enquanto. Quer dizer, vamos descartar os que são óbvios que não são. 5 a 8 segundos e de 8 a 11. Essas duas aí esquece, não existe. Vamos ver essa daqui entre 1 e 5 segundos. Eu podia copiar, né? Eu podia copiar, pô. Eu podia. Aqui. Entre 1 e 5 segundos. Pode ser. Só que agora eu perco a velocidade e o intervalo de tempo. Olha que coisa estúpida, cara. Olha que coisa imbecil. Qualquer coisinha que tu faça que ele já joga lá pra cima. Que negócio imbecil, cara. Vamos lá. Paciência e calma. Tá? Então, variação de velocidade. De 1 a 5 segundos. Em 1 segundo, a velocidade é 6 metros por segundo. Em 5, que está aqui, a gente sobe lá para cima. É 11,5. É a melhor estimativa. Eu estou jogando para baixo aqui, devia ser um pouquinho mais alto que isso. Que 11,5 é 10,5, desculpa. Então, 10,5 menos 6 dá 4,5. Então, 4,5 metros por segundo foi... eu botei 4 aqui. 4,5 metros por segundo foi a variação de velocidade. É uma estimativa meio grosseira, né? Mas é por aí. E a variação de tempo? Bom, de 1 para 5 é 4, né? Então, 4 segundos. Esse aqui vai jogar isso bem para baixo, né? 4 segundos aí vai jogar bem para baixo. Então, a aceleração vai ser delta t sobre delta v dividido por delta t. Isso aí vai dar uma coisinha pouca, né? 1, alguma coisa. Então, 4,5 dividido por 4, 1,125. 1,1 já é uma boa estimativa aí. Metros por segundo. Já está bem arredondado, 1,1 já está bom. Então, aqui a gente já viu que a diferença de metros por segundo ao quadrado. Já viu que a diferença aqui de aceleração foi bruta, né, cara? Aqui é 6 metros por segundo ao quadrado, por segundo, já aqui já caiu para 1,1 metros por segundo ao quadrado. A B foi-se embora, esquece. E a outra aqui que tá dizendo que é entre... não, é 12 e... Eu olhei errado, eu achei que era 9. Nossa, 12 até o 15. O 12 tá em 9. Eu confundi. O 9 daqui é a velocidade, né? Eu confundi com o 9 ser aqui. Não. Quem tá assistindo deve gritar em casa, ficando uma alegria quando eu erro essas coisas, quando eu falo errado, mas a gente com o tempo a gente percebe, né, quando tu vai resolver a questão. E se tu não percebe, também fica divertido me ver errar, né? Quer dizer, se eu não percebo, no caso, né? Eu tô falando de eu ir. Então aqui ela tava em 9 e ela caiu para 5, alguma coisa. De 12 para 15 são um intervalo de 3 segundos. De 9 ela caiu para 5. Vamos dizer que seja 5, tá? Para aumentar mais lá. Então 5 menos 9 dá menos 4. E menos 4 dividido por 3 segundos, mais ou menos, menos 4 dividido por 3 dá 1, alguma coisa. Então não chega a dar mais do que isso. E 1, alguma coisinha. O que significa que realmente a aceleração
Ocorreu lá, né? O máximo dela foi ali de 0 a 1 segundos. A 1 segundo. 0 segundos a 1 segundo. Isso é a letra A, né? Letra A. Vamos colocar aqui. Pronto. Tanto tempo falando para chegar nessa conclusão. Nossa. Incrível, não é mesmo? Então, se é a letra A. Considerando intervalos de tempo de 1 segundo, a máxima variação de velocidade escalar ocorre entre 0 e 1 segundo. Tá bom. Tudo bem, meus parabéns aí. Ok, se é considerando, é considerando. Não vou discutir contigo. Letra A. Vamos pra letra. Letra não, cara. O número estão 60. Vamos lá. Responda se os movimentos das bolinhas são acelerados, retardados ou uniformes, sabendo que uniformes, sabendo que o intervalo de tempo entre duas posições consecutivas é sempre o mesmo e que nos itens A, B e C as bolinhas se movem para a direita, tá? Só puxar só um pouquinho. Pronto, acho que quase dá para ler. Opa. Aí tá bonito. Tá. Não tá bonito, tá péssimo, mas tá bom. Tá péssimo, mas tá bom. Muito bem. Então, qual, sabendo que o intervalo de tempo entre duas posições são sempre as mesmas. Responda se os movimentos das bolinhas são acelerados. Ah, tá, em todos. Ok, bom. Primeiro, letra A. Vamos lá, em todos. Eu vou ter que olhar para todos e responder todos. É isso aí. Tu quer saber se é uniforme, acelerado, retardados ou uniforme? Tá. Esse primeiro da letra A, ele é uniforme, né? Se tu olhar, ele está se deslocando para a direita e as distâncias, a variação de posição é sempre a mesma. Então não tem uma variação de velocidade, né? A velocidade é sempre a mesma, ele está se deslocando sempre com a mesma. Em cada intervalo de tempo aqui, ele está se deslocando a mesma distância, sempre a mesma distância. Então a velocidade não está mudando, é sempre a mesma, bonitinho. Então, uniforme, movimento uniforme. M.U. Mu. Não, eu vou botar movimento uniforme. Não vou ficar abreviando nada. Escreva, porque não é muita coisa. Movimento uniforme. Percorre as mesmas distâncias aqui no mesmo intervalo de tempo, nos mesmos intervalos de tempo. Neste caso, olha só, aqui ele percorreu nesse primeiro intervalo de tempo T1, T2 aqui, uma distância pequena. Aí ele começou a aumentar a distância, passou o mesmo tempo, daqui para cá, passou-se a mesma quantidade de tempo. Então, e daqui para cá também. Mas a distância que ele está percorrendo cada vez aumenta mais. Então aqui o movimento é acelerado. Movimento acelerado. Pronto. Letra C. Essas daqui depois a gente olha meio que no gabarito. Eu poderia copiar movimento, né? Para me poupar um tempo. Eu acho que ajudaria bastante. Então C foi aqui, movimento. Vamos botar D também, que eu sei que tem. Será que só tem a C e a D? Poderia. O que é a C? Bom, a C, se a gente olhar, a bolinha está se deslocando para a direita. Olha aqui, ó, primeiro intervalo de tempo aqui, de T1 para T2, se deslocou a distância bem grande, ó. Pá. Passou um segundo, o que aconteceu? Já deslocou a distância menor ainda. Passou mais um segundo, pá. Começou a se deslocar cada vez menos para a direita. Então esse é o movimento retardado. Retardado mesmo. Retardado, e é isso. E a D? O que é a D? E tem uma E, sempre tem uma E, né, cara? Sempre tem uma E.
Por que não teria, né? Tudo sempre divertido. O que é AD? AD é uma bolita de canhões. Olha só, ela começa se deslocando e ela aumenta. Não, ela cada vez diminui mais a variação de posição dela, né? Aqui ela se deslocou, sei lá, 20 metros. Aqui já se deslocou 18, aqui 15. Sempre nos mesmos intervalos de tempo. Daí chega aqui, aí começa a aumentar de novo a velocidade. Tá. E aqui aumenta mais ainda. Então o que é esse movimento? Até metade desse movimento aqui é um movimento retardado, né? Tá diminuindo a sua velocidade, mas aí chega num momento aqui em cima que ela para e começa a aumentar a velocidade dela. Então, como é que nome eu daria para uma coisa desse tipo? Esse daqui, a letra E, é uniforme, né? Está sempre se deslocando aqui em círculo, mas está se deslocando a mesma distância, cada intervalo de tempo. Agora esse aqui que é duas coisas eu não sei, então lamento. Então a E é uniforme. Agora para a composição da coisa eu não sei. Então vamos ficar com uniforme, acelerado, retardado. Vamos lá configurar, configurar não, né? Verificar as respostas. Respostas: uniforme, acelerado, retardado. Volta lá. Uniforme, acelerado, retardado, os três primeiros. E a D, o que é? Retardado na subida e acelerado na descida e uniforme. Uma boa resposta. Olha só. Não vamos. E o último uniforme, exatamente o que eu disse que era, cara. Então aqui retardado na subida e acelerado na descida. Vamos aproveitar a resposta do livro. Deixa do jeito que está aí. Salves e não tem problemas. Então é isso. Tinha que escrever tudes. Vamos, 61. Nível 2. Nossa. Agora me deu até um medo. O que tem mais depois? Olha só, chegamos do nível 3 aí. Tem alguns gráficos aí pra assustar a gente. Ah, não. Tem um apêndice. Legal. Bom, questões nível 3, nada de gráficos, nada de coisas muito assustadoras. Então tá bom. A gente faz um próximo vídeo, resolve isso. Vamos lá, vamos fazer o que? Vamos deixar essas questões de nível 2 aqui, que nem são muitas, e as questões de nível 3 para resolver no próximo vídeo, que eu tenho uma séria impressão de que vão ser bem divertidas de fazer. Então muito obrigado pela companhia e a gente se encontra em qualquer canto por aí. Até mais.